Mais um tema do dia na relação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quinta-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para falar sobre o novo técnico do Sporting Clube de Braga, Carlos Vicente, e os desafios que enfrentará este novo sucessor de Carlos Carvalhal. Pedro, começo por te perguntar quantos treinadores espanhóis já teve o Sporting Clube de Braga? Começamos por aqui até para valorizar a ferramenta que o ZZ tem, que como todos sabem conseguimos chegar com alguma facilidade a estas informações devido à nossa fantástica base de dados. E em 3 cliques chegamos a esta resposta. O Braga já teve 3 treinadores naturais de Espanha no passado. O primeiro foi Eduardo Viso, na longínqua época de 55-56, passou sem grande sucesso pelos Guerreiros do Minho, com 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas em 15 jogos. Mais recentes, e já me recordo melhor dos outros 2, Alberto Passos na época 97-98, com 20 jogos feitos, também sem grande sucesso, e depois o último foi Fernando Castro Santos, época 97-98, e depois 2002-2003, portanto há 22 anos que não havia uma aposta do clube num treinador aqui do país vizinho, sendo que Carlos Vicente, de facto, é um nome desconhecido para a maior parte dos portugueses, incluindo para o 00, que fez o seu trabalho para dar as respostas que vamos anunciar já a seguir. Peço-te isso mesmo, Pedro. O que é que se sabe sobre este desconhecido Vicente? Ontem o jornalista Pedro Serafim fez o primeiro perfil, publicado no 00, que vai ser aprofundado naturalmente também nos próximos dias, mas já deu para perceber um bocadinho quem é que é este ex-adjunto de Pep Guardiola, que foi escolhido com alguma surpresa por António Salvador. Ele é natural da ilha de Maiorca, de Colónia Santo Jordi, uma pequena localidade à beira-mar plantada, portanto cresceu num sítio bonito, Carlos Vicente. Durante muito tempo trabalhou em equipas das Ilhas Baleares, o Losetense, parecia um bocadinho condenado ao anonimato naquele futebol maiorquino, até o dia em que decide enviar um currículo para os gabinetes do City, do Manchester City. E de facto as coisas aconteceram. Teve esse poder de iniciativa, essa ambição também, e acabou por ser convidado depois de ser analisado o seu currículo. Ele já tinha um trabalho grande em equipas inferiores ligadas ao futebol da Ilha de Maiorca. Acaba por entrar no City como treinador adjunto do Sub-13. Portanto, vejam bem o que ele teve que caminhar para chegar de facto até à equipa técnica de Pep Guardiola. Estamos a falar da chegada a Manchester na época 17-18, portanto há 8 anos, e a partir daí conseguiu de facto evoluir dentro da pirâmide hierárquica do City até ser adjunto, um dos adjuntos de Pep Guardiola. Também é importante dizer que o Carlos Vicente, já teve um convite em maio de 2022 para assumir o comando de uma equipa da primeira divisão da Liga Europeia. Na altura seria o Heracles da Holanda, dos Países Baixos, mas o convite acabou por não ter depois consequência, porque o Heracles desceu de divisão, desceu à segunda divisão, e Carlos Vicente optou por continuar mais 3 anos a trabalhar com Pep Guardiola. É isto que se pode dizer nesta altura sobre o currículo e a vida do Carlos Vicente, até porque não é um homem que dá muitas entrevistas, natural, é um adjunto de Pep Guardiola, mas nas próximas respostas conseguiremos dissecar mais um bocadinho do perfil dele. Olhando para os mais recentes adjuntos de Pep Guardiola, é justo falar que estamos perante um novo Arteta? A comparação é inevitável, não é? O Mikel Arteta será o adjunto mais bem sucedido de Pep Guardiola, pelo trabalho que tem feito nos últimos anos no Arsenal, e depois naturalmente há sempre aquela tendência de associarmos os discípulos de Guardiola ao futebol preconizado pelo atual treinador do City. A nossa mente leva-nos de imediato à mais maravilhosa equipa de futebol que eu vi jogar até hoje, o Barcelona de Pep Guardiola, mas também é importante dizer que esse estilo de jogo, essas ideias de jogo precisam dos artífices ideais para ser colocada em prática. No City e no Arsenal não faltam bons jogadores, claro que há aqui uma aproximação também de Arteta a Guardiola, e depois, com o passar dos anos, é natural que Arteta e agora Vicente vão criando as suas próprias convicções e afastando-se se calhar um bocadinho do trabalho do mestre e das ideias do mestre. Mas, Renato, não querendo colocar aqui uma tónica muito pesada sobre Carlos Vicente, o novo Arteta, que por acaso é o título deste tema do dia, a verdade é que há aqui uma ligação e uma convivência durante muitos anos de todos eles com o Pep Guardiola. Não são os únicos adjuntos que saíram
da escola da Universidade de Guardiola, digamos assim. O Dominic Torrente, que há uns anos assumiu o Flamengo, é outro dos exemplos. Ainda ontem, o vencedor da Conference League, Enzo Maresca. Aí está, mais um. Portanto, há de facto aqui uma universidade quase paralela às formais e, portanto, naturalmente que há aqui alguma expectativa para perceber se Carlos Vicente tem o carisma que também poderá torná-lo um nome obrigatório da Liga Portuguesa 25-26. Olhando mais especificamente para este treinador, o que se sabe das ideias de Carlos Vicente? Renato, de facto, como eu estava a dizer anteriormente, não há muitas entrevistas do Carlos Vicente. Aliás, não encontrei nenhuma entrevista que me pudesse apresentar de forma, na primeira pessoa, o Carlos Vicente, mas há umas declarações muito interessantes de um antigo professor do Carlos Vicente na faculdade que ele frequentou aqui em Lisboa. O senhor chama-se António Veloso, falou à TSF, foi professor também de Ruben Amorim, por exemplo, e o que ele diz sobre o Carlos Vicente, de facto, acaba por criar ainda mais expectativas e curiosidade em relação a este homem que agora chega a Braga. Segundo o antigo professor de Carlos Vicente, estamos a falar de um homem com muitas parecenças comportamentais com o Ruben Amorim, menos divertido, com menos sorrisos, segundo as palavras de António Veloso, mas um homem que partilha muito, lá está, a ideia do ADN Barça, que tem a posse de bola como inegociável, que tenta colocar a equipa de jogo a controlar a bola e os ritmos desse jogo, um homem muito inteligente, com uma cultura acima da média e com uma capacidade de comunicação também fora do habitual. Este é o retrato que António Veloso, que foi professor de Ruben Amorim e de Carlos Vicente na Faculdade de Desporto em Lisboa, conseguiu passar, de facto, nesta conversa que teve com os jornalistas da TSF. São boas pistas para acompanharmos um bocadinho o futuro de Carlos Vicente. Agora também sabemos que da teoria e das salas de aulas para o laboratório do dia-a-dia da relva vai uma diferença muito grande. Na Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Vicente tirou o curso de High Performance Football Coaching, uma pós-graduação, e portanto é um homem que está habilitado de facto no mundo do futebol, com conhecimento também empírico, e portanto chega a Braga aparentemente preparado para este grande desafio que vai ter pela frente. Compará-lo ao Ruben Amorim, mais uma comparação, de facto é inevitável, mas quando não conhecemos a pessoa, de facto agarramos a nomes mais familiares. Compará-lo ao Ruben Amorim não fará muito sentido porque de facto nunca trabalharam juntos, mas houve aqui de facto esta convivência na sala de aula e portanto o professor António Veloso acaba por colocá-los um bocadinho lado a lado, apesar de dizer com alguma piada que o Ruben Amorim era de gargalhada mais fácil. Virando agora as agulhas para o Clube Minhoto, que plantel estará à disposição do treinador do Sporting Clube de Braga? Por aquilo que fomos apurando nos últimos dias, o Sporting Clube de Braga vai apostar já muito forte neste verão. António Salvador deixou a ideia nos últimos dias, na última semana, em conversa com o Expresso, de atacar seriamente o título nacional até 2029. Deixa de ser um sonho e passa a ser um objetivo. E parece-me que a contratação do Carlos Vicente encaixa já nesta ambição desportiva, de facto, de ter uma equipa dominadora. Ele, nessa reportagem do Expresso, deixa aparentemente um pequeno recado para Carlos Carvalhal, que sai agora, de forma surpreendente, pelo menos para mim, para quem seguiu o Braga com alguma atenção. Nas entrelinhas percebe-se que Carvalhal considerava que o Braga andaria entre o terceiro e quarto lugares e não poderia almejar a muito mais, e Salvador quer mais. E por isso vai buscar este nome de alguém que terá essa ambição também de ser campeão aqui em Portugal pelo Sporting de Braga. O investimento nas próximas épocas vai ser muito forte no mercado de transferências. Por aquilo que fomos apurando, o Braga está disposto a gastar uma pequena fortuna em novos nomes, à volta de 40 milhões de euros por mercado de transferências. Se acontecer, de facto, vamos ter aqui o Sporting de Braga claramente ao nível de Benfica, Porto e Sporting. Depois, claro, Renato, há muito mais aqui em Portugal que coloca os três grandes num patamar diferente. O peso social, o peso mediático, também a capacidade de atrair sponsors. Mas se o Braga, com as condições atuais que tem, que são maravilhosas, o complexo desportivo do Sporting de Braga está claramente ao nível do Benfica e acima do Sporting e do Futebol Clube Porto. Se o plantel for bem feito
se houver aqui um treinador que vem com uma mentalidade que não está dependente da realidade portuguesa, por que não? Por que não colocar o Braga, de facto, como candidato forte e assumido ao título português? O desafio é muito grande. O Carlos Vicente terá sido informado deste desejo do António Salvador, mas, de facto, eu acho que para a Liga Portuguesa é ótimo ter 4 candidatos e não 3 candidatos, como historicamente tem acontecido ao longo das últimas décadas, com exceção do Boa Vista em 2001. Portanto, vai ser uma equipa nova, um plantel também com muita gente a chegar, com um treinador que vem, de facto, com um lastro muito interessante das ideias do Pep Guardiola. Portanto, vamos seguir com atenção o Sporting de Braga, sendo que Vicente parece ser, de facto, um nome acertado. Vamos ver o que é que os resultados depois vão ditar em relação à sua relação com o Sporting de Braga. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vai ser um novo episódio de Destino Saudade, onde o Pedro e o Rui Miguel Tovar discorrem sobre as duas equipas que compõem a final da Liga dos Campeões deste ano e os portugueses que lá está as compõem. E ainda teremos um novo episódio de Afunda 13, o podcast de basquetebol do 00.